Por que a busca pela felicidade está te deixando infeliz? Descubra como transformar isso. Você já percebeu que quanto mais corre atrás da felicidade, mais ela parece escapar? Cada dia que você se esforça para sentir alegria ou satisfação plena, algo dentro de você parece se afastar. Por quê? Porque a felicidade não é algo que se encontra buscando desesperadamente. Ela não é uma meta externa, um objeto que se conquista, nem um troféu a ser exibido. Ela é uma consequência natural de viver de forma alinhada, de se conectar com a própria essência, de agir em harmonia com valores e escolhas autênticas. A obsessão moderna pela felicidade cria um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta alcançá-la, mais a mente percebe uma lacuna entre expectativa e realidade, entre o que você acredita merecer e o que sente agora, gerando ansiedade, frustração e a sensação constante de insuficiência. A sociedade moderna reforça essa armadilha silenciosa todos os dias. Somos bombardeados com imagens de sucesso, prazer e realização, fotos perfeitas, viagens, conquistas profissionais e relacionamentos idealizados. Cada clique, cada notificação, cada comparação silenciosa com os outros alimenta a ilusão de que ainda falta algo para sermos completos. Mas essa busca incessante não leva à felicidade, leva à fadiga emocional e à desconexão consigo mesmo. O que parece ser um caminho para a alegria é, na verdade, uma trilha que nos afasta do que realmente importa: a autenticidade, a presença e a aceitação do que somos agora. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas ignora. A felicidade não é a meta, mas o efeito colateral de viver com consciência. Não é algo que você ganha, é algo que surge quando você para de fugir do presente, quando para de medir a própria vida pelos padrões dos outros, quando deixa de buscar o próximo estímulo externo como substituto do que falta dentro de si. A mente humana é complexa e nosso cérebro é programado para reagir a recompensas externas, mas a verdadeira alegria se revela quando nos libertamos dessa programação inconsciente. Neste vídeo, você vai descobrir por que a busca incessante pela felicidade está te deixando infeliz. Vamos explorar as armadilhas psicológicas que aprisionam a mente, os padrões culturais que distorcem o conceito de alegria e as estratégias práticas e filosóficas para transformar essa corrida em um caminho de presença, autenticidade e satisfação genuína. A promessa não é oferecer fórmulas mágicas ou soluções rápidas. A promessa é abrir os olhos para um novo modo de viver, onde a felicidade deixa de ser um destino ilusório e se torna a consequência natural de escolhas conscientes, pequenas e consistentes. Então, a questão que você precisa fazer a si mesmo agora é direta e profunda. E se a verdadeira felicidade não estivesse em correr atrás dela, mas em viver de acordo com quem eu realmente sou? Preste atenção a cada reflexão, a cada insight e prepare-se para transformar sua percepção sobre a alegria, o sucesso e o significado de viver plenamente. A primeira armadilha que nos prende na busca incessante pela felicidade é o paradoxo silencioso. Quanto mais tentamos ser felizes, mais nos sentimos insatisfeitos. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona a mente humana. A felicidade, quando transformada em meta, deixa de ser natural e se torna uma pressão constante. Cada esforço, cada tentativa de controlar emoções, planejar momentos perfeitos ou buscar recompensas externas ativa no cérebro uma sensação de escassez, como se estivéssemos sempre atrás de algo que nunca chega. O paradoxo é cruel. A busca nos mantém em movimento, mas esse movimento não gera progresso real. Ele nos faz confundir atividade com evolução e ocupação com satisfação. Esse fenômeno não é apenas psicológico, mas também existencial. Quando perseguimos a felicidade como um objetivo fixo, transformamos cada experiência em uma avaliação. Isso me faz feliz? Cada decisão, cada relacionamento, cada rotina é filtrado por essa lente. O resultado é um estado constante de ansiedade silenciosa e autocrítica, pois nada, por mais prazeroso ou significativo, parece suficiente. Viktor Frankl dizia que a busca da felicidade é muitas vezes o caminho errado.
A verdadeira realização surge quando encontramos propósito e sentido, não quando tentamos preencher uma expectativa interna ou externa de alegria. A pressão de ser feliz cria ainda outro efeito insidioso: a fuga do desconforto. Em vez de enfrentar sentimentos difíceis, frustrações e momentos de vazio, tentamos mascará-los com experiências superficiais, distrações constantes ou pequenas doses de prazer imediato. Cada fuga, no entanto, reforça a ilusão de que a felicidade está em algum lugar fora de nós. O que parece ser a solução, na verdade, alimenta o problema. A mente condiciona o indivíduo a depender de fatores externos para sentir-se bem, enquanto ignora sinais internos de autenticidade e contentamento. Além disso, a cultura moderna reforça esse paradoxo. Desde cedo, somos ensinados que merecemos ser felizes, que sucesso e prazer são sinônimos de felicidade. Essa narrativa cria expectativa e frustração simultaneamente, porque a vida real não é linear e nem sempre nos oferece momentos de euforia constante. Cada comparação silenciosa com os outros, cada like ou conquista alheia, reforça a sensação de que ainda não chegamos lá. A felicidade deixa de ser vivida e passa a ser julgada, medida e cobrada, como se fosse uma obrigação. O paradoxo da busca também revela algo ainda mais profundo: a desconexão consigo mesmo. Quanto mais nos concentramos em atingir um estado ideal, mais ignoramos o que realmente sentimos, o que realmente valorizamos e quais escolhas refletem nossa essência. A felicidade deixa de ser natural, tornando-se uma performance interna, um papel que precisamos interpretar para nós mesmos e para os outros. Essa performance desgasta, gera estagnação emocional e impede a verdadeira evolução pessoal. Portanto, a primeira transformação necessária é compreender o paradoxo. A felicidade não é algo que se conquista perseguindo, mas algo que surge quando paramos de fugir, quando aceitamos o momento presente, quando nos permitimos sentir plenamente, sem cobrança, sem comparação e sem ilusão de controle. Reconhecer essa armadilha é o primeiro passo para quebrar o ciclo de insatisfação e iniciar um caminho de autenticidade, presença e alegria genuína. Uma das forças mais poderosas que mantém a busca incessante pela felicidade é a cultura em que estamos inseridos. Desde a infância, somos constantemente expostos a mensagens que moldam nossas percepções sobre o que significa ser feliz. Filmes, redes sociais, publicidade e até o convívio social reforçam narrativas simples. Sucesso, status e prazer são equivalentes à felicidade. Essa mensagem, aparentemente inofensiva, é uma armadilha sutil. Ela nos ensina a medir nossa vida pelos padrões externos, ignorando o que realmente ressoa em nosso interior. O efeito é silencioso, mas profundo. Cria comparação constante, ansiedade e frustração disfarçada de normalidade. A cultura contemporânea nos vende a ideia de que a felicidade é algo que precisa ser alcançado através de conquistas externas. A narrativa de que se deve possuir bens, ter relacionamentos perfeitos, atingir metas específicas ou ser constantemente produtivo transforma a vida em uma corrida sem fim. Cada passo que não cumpre essas expectativas é sentido como falha pessoal. E a mente, condicionada por esses padrões, começa a confundir valor próprio com a aprovação externa, gerando uma dependência emocional de fatores que estão fora do nosso controle. Nietzsche já alertava para os perigos de viver uma vida não refletida, baseada em regras e normas que não questionamos, e é exatamente isso que ocorre quando seguimos cegamente os moldes culturais de felicidade. As redes sociais amplificam ainda mais essa ilusão. Cada feed, cada like, cada postagem cuidadosamente curada cria uma comparação constante entre o que somos e o que os outros parecem ser. A felicidade deixa de ser vivida e se torna um parâmetro a ser alcançado. O que vemos é uma performance de vidas ideais, mas por trás dessas imagens, a realidade é complexa, cheia de imperfeições e frustrações, algo que a cultura raramente reconhece. A consequência é um vazio silencioso. Acreditamos que não estamos à altura,
que precisamos de mais, que ainda não somos suficientes. A cultura também ensina a evitar o desconforto e a dor. Qualquer sinal de tristeza, fracasso ou vulnerabilidade é apresentado como fracasso pessoal, algo a ser escondido ou corrigido imediatamente. Assim, em vez de aprender com as experiências difíceis e construir resiliência emocional, somos incentivados a buscar constantemente gratificação imediata, prazeres superficiais e escapes temporários. O ciclo se retroalimenta. A ilusão de felicidade externa nos mantém em fuga do que realmente precisamos enfrentar dentro de nós mesmos. Outra camada da influência cultural está nas expectativas silenciosas sobre identidade, sucesso e propósito. Somos incentivados a caber em narrativas prontas, ser bem-sucedido na carreira, ter relacionamentos ideais, manter uma imagem de equilíbrio e realização. Cada tentativa de se distanciar dessa narrativa, de buscar autenticidade e significado pessoal, pode gerar sensação de inadequação ou rejeição. A felicidade deixa de ser uma experiência natural e se transforma em um jogo de aprovação social, em que medimos constantemente nosso valor pelo quanto nos encaixamos no padrão cultural. Reconhecer o impacto da cultura é fundamental para escapar da armadilha da felicidade ilusória. Só quando percebemos que os padrões externos não definem nosso valor, podemos começar a questionar a narrativa que seguimos. A liberdade verdadeira surge quando conseguimos identificar quais desejos são nossos e quais foram impostos, quando percebemos que viver de acordo com expectativas alheias gera vazio e sofrimento. A transformação começa ao perceber que a felicidade não está em se encaixar, mas em se conhecer, aceitar e viver de forma autêntica. A mente humana é complexa e, ao mesmo tempo, vulnerável. Um dos fatores mais sutis que nos mantém presos à busca incessante pela felicidade é a forma como nosso cérebro interpreta recompensas e prazeres. Desde o ponto de vista da psicologia e da neurociência, nossa mente está constantemente em busca de estímulos que liberem dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Essa química cerebral é poderosa. Ela cria sensações de bem-estar imediato, mas muitas vezes superficial e temporária. É aí que surge a armadilha da felicidade falsa. Ela não é percebida como uma ameaça, porque se apresenta como prazer, mas na verdade é um disfarce que mantém a mente distraída e dependente de fatores externos. O que isso significa no cotidiano? Cada pequena conquista externa, um elogio, um like nas redes sociais, um reconhecimento no trabalho, ativa esse circuito de recompensa. O cérebro associa esses estímulos à sensação de felicidade, mas essa sensação é efêmera. Logo, surge a necessidade de repetir o comportamento para voltar a sentir prazer. A pessoa entra em um ciclo de busca constante por gratificação imediata, confundindo esses momentos passageiros com a felicidade verdadeira. A armadilha é sutil. Acreditamos estar avançando, vivendo experiências significativas e sendo felizes. Mas, na realidade, estamos presos a uma gratificação superficial que nunca nos satisfaz completamente. A psicologia também mostra que esse ciclo é reforçado por padrões de comparação social. Desde cedo, aprendemos a medir nossa vida pelo padrão dos outros, a observar quem tem mais sucesso, mais reconhecimento ou mais prazeres imediatos, e a sentir insuficiência quando nos comparamos. Esse condicionamento cria uma ilusão de que a felicidade depende de fatores externos, e não da consciência interna ou do alinhamento com nossos valores. Jung já nos ensinava que grande parte do sofrimento humano surge da desconexão com o verdadeiro eu, e aqui, essa desconexão se manifesta como uma busca incessante por prazeres superficiais que apenas mascaram o vazio interior. Outro elemento da psicologia da felicidade falsa é a ilusão do controle. Tentamos controlar resultados externos para sentir segurança emocional. Se comprarmos, conquistarmos ou conseguirmos algo, acreditamos que seremos felizes. Mas a realidade é que a mente não encontra satisfação duradoura em conquistas externas. A felicidade genuína não pode ser manipulada.
ela surge como consequência natural de se viver de forma autêntica e alinhada com o próprio propósito. Quando tentamos controlá-la, criamos frustração, ansiedade e sensação de incompletude. Além disso, a felicidade falsa se manifesta como fuga do desconforto. Ao invés de enfrentarmos emoções difíceis, desafios e medos, buscamos distrações imediatas, consumo, entretenimento, validação social. Cada fuga momentânea nos dá alívio temporário, mas reforça a incapacidade de lidar com a vida de forma plena. Com o tempo, essa estratégia se torna automática e invisível, criando uma espécie de anestesia emocional. A mente se acostuma a depender de estímulos externos, enquanto ignora o desenvolvimento interno e o crescimento pessoal. Reconhecer a psicologia da felicidade falsa é essencial para romper o ciclo. É o primeiro passo para diferenciar prazer superficial de alegria genuína, gratificação momentânea de satisfação duradoura. A transformação começa quando paramos de buscar constantemente fora o que só pode ser cultivado dentro: presença, autenticidade, consciência e alinhamento com nossos valores. Só assim podemos reconstruir nossa percepção da felicidade, não como um alvo externo, mas como um estado natural que emerge da harmonia interna. Uma das maiores ilusões que nos mantém infelizes na busca pela felicidade é a crença de que podemos controlá-la. Desde cedo, aprendemos que planejar, prever e dominar nossas circunstâncias é o caminho para a segurança e bem-estar. Mas essa necessidade de controle se transforma em armadilha quando passamos a acreditar que a felicidade depende de condições externas perfeitas ou da execução precisa de metas, relacionamentos ou conquistas. Quanto mais tentamos controlar, mais criamos resistência à vida, e essa resistência gera sofrimento. Viktor Frankl, em sua Psicologia Existencial, nos lembra que a liberdade última não está em mudar o mundo externo, mas em escolher nossa atitude diante dele. A armadilha surge justamente quando esquecemos disso e acreditamos que a felicidade pode ser fabricada, manipulada ou comprada. Quando tentamos controlar a vida, estabelecemos expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser. Cada frustração, atraso ou resultado inesperado ativa desconforto emocional, frustração e até culpa. A mente interpreta a diferença entre expectativa e realidade como falha pessoal, como se estivéssemos sendo incompetentes por não garantir o prazer ou o sucesso desejado. Assim, a felicidade deixa de ser um estado natural e se torna um contrato impossível de cumprir. Criamos metas inalcançáveis, listas intermináveis de condições que precisam ser satisfeitas e nos sentimos constantemente insuficientes. Essa obsessão pelo controle nos prende em ciclos de ansiedade, autocrítica e insatisfação silenciosa, sem percebermos que o alvo da felicidade estava sempre dentro de nós, esperando para ser reconhecido. Além disso, a expectativa elevada reforça a desconexão com o presente. Quando focamos no futuro ideal ou no cenário perfeito, deixamos de experienciar o que está diante de nós. Cada momento se torna medido pelo potencial de prazer ou sucesso que ele deveria trazer, e não pela riqueza da experiência em si. A vida, que é feita de momentos imperfeitos e imprevisíveis, passa a ser avaliada como insuficiente. O paradoxo é cruel. Quanto mais buscamos garantir felicidade, menos conseguimos senti-la. A felicidade genuína não pode ser programada. Ela surge da aceitação do fluxo da vida e da disposição de estar presente, mesmo diante do inesperado. Outra faceta da armadilha é a expectativa social. Somos constantemente condicionados a acreditar que devemos ter sucesso, status, relacionamentos perfeitos, experiências extraordinárias para sermos considerados felizes. Redes sociais, marketing e padrões culturais reforçam essa narrativa, criando uma comparação contínua com a vida alheia. Quanto mais tentamos corresponder a essas expectativas externas, mais nos afastamos de nossa autenticidade. O que parecia ser um caminho para a felicidade se revela como prisão psicológica. Estamos vivendo de acordo com regras que não nos pertencem, enquanto a alegria verdadeira continua invisível. Superar essa armadilha
Exige coragem para abandonar a ilusão de controle e redefinir o conceito de felicidade. Significa aceitar o que não pode ser manipulado, abraçar o imprevisível e cultivar satisfação interna baseada em valores e autenticidade. Quando liberamos a necessidade de controlar resultados e abrimos espaço para a vida se desenrolar naturalmente, permitimos que a felicidade surja espontaneamente. O desafio está em treinar a mente para se desapegar do que deveria ser e abraçar o que é, encontrando liberdade, leveza e prazer genuíno em cada momento vivido. A armadilha do controle e da expectativa é invisível, mas mortal para a alegria. Reconhecê-la é o primeiro passo para transformar a relação com a vida, libertando-se da pressão constante e abrindo caminho para uma felicidade que não depende de perfeição, mas de presença, autenticidade e aceitação. A verdadeira liberdade e felicidade não estão em acumular conquistas externas, status ou aprovação social. Elas nascem da autenticidade, da coragem de se mostrar como realmente somos, de escolher ações alinhadas com nossos valores e desejos internos, mesmo que isso desagrade ou confunda os outros. Carl Jung nos ensinou que grande parte do sofrimento humano surge do conflito entre o que somos de fato e a persona que projetamos para o mundo. Essa máscara social pode trazer aceitação temporária, mas cria uma distância silenciosa entre a pessoa que aparentamos ser e o nosso eu genuíno. Quanto mais vivemos dentro dessa máscara, mais nos sentimos presos, ansiosos e insatisfeitos, mesmo quando temos tudo externamente. Autenticidade não significa perfeição ou ausência de erro, significa consciência, escolha e responsabilidade. É reconhecer nossos medos, limitações e desejos sem se esconder atrás de expectativas externas. É olhar para dentro e perceber que a felicidade que buscamos fora está intimamente ligada à aceitação de quem somos de fato. Quando nos permitimos viver alinhados à nossa verdade interior, paramos de buscar constantemente validação alheia e passamos a experimentar uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Esse é o ponto de virada. A felicidade deixa de ser um objetivo inalcançável e se torna uma consequência natural do viver íntegro. A autenticidade também requer coragem para enfrentar rejeição e desaprovação. Ao escolhermos agir de acordo com nossa essência, inevitavelmente haverá momentos em que seremos incompreendidos ou criticados. Viktor Frankl, em sua Psicologia Existencial, enfatizava que a verdadeira liberdade surge justamente ao assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, independentemente do julgamento alheio. Cada passo em direção à autenticidade é um ato de coragem e um pequeno rompimento com o ciclo de insatisfação criado pela busca constante por aprovação. Outro aspecto importante é a prática diária da autenticidade. Pequenas decisões, aparentemente insignificantes, moldam nossa vida de forma mais profunda do que grandes conquistas externas. Decidir expressar um pensamento verdadeiro, recusar algo que não se alinha aos seus valores ou simplesmente permitir-se sentir emoções genuínas são gestos que reforçam a conexão consigo mesmo. Com o tempo, essas escolhas cumulativas constroem um estado interno de coerência, confiança e contentamento que nenhuma validação externa pode substituir. A autenticidade também atua como um filtro contra distrações e comparações. Quando sabemos quem somos, o barulho do mundo externo perde poder sobre nós. Redes sociais, opiniões alheias e padrões culturais deixam de ditar nosso valor. Isso não significa isolamento ou desinteresse pelo mundo, mas sim a capacidade de viver com clareza, presença e alinhamento interno. A felicidade, então, surge naturalmente, não como um prêmio ou resultado de esforço incessante, mas como expressão do viver verdadeiro. Finalmente, abraçar a autenticidade transforma a relação com o tempo, com a vida e com nós mesmos. A pressão de perseguir felicidade desaparece, substituída pela confiança de que, ao nos respeitarmos e nos alinharmos com nossa essência, estamos vivendo exatamente o que precisamos para crescer e florescer. É através da autenticidade que se rompe o ciclo da infelicidade. O prazer
deixa de depender do externo e passa a ser reflexo do nosso estado interno, criando liberdade emocional, paz e satisfação duradoura. A busca incessante pela felicidade muitas vezes nos mantém presos ao futuro, sempre esperando por algo que nos complete ou nos faça sentir plenos. Esse estado de expectativa constante cria ansiedade, insatisfação e uma sensação silenciosa de vazio. A solução não está em conquistar mais, planejar mais ou controlar cada detalhe, mas em aprender a habitar o momento presente com consciência e desapego. Mindfulness, atenção plena e práticas de presença nos ensinam que a vida acontece aqui e agora, e que é exatamente nesse instante que podemos experienciar a alegria genuína, se estivermos disponíveis para percebê-la. Presença não significa apenas estar fisicamente em um lugar, mas estar emocional, mental e espiritualmente conectado ao que está acontecendo. É perceber cada sensação, cada emoção e cada pensamento sem julgamentos, permitindo que fluam naturalmente. Alan Watts dizia que a vida deve ser vivida como música ou dança. O valor está no movimento, não em alcançar um objetivo específico. Quando estamos presos à expectativa do futuro ou à frustração do passado, perdemos a oportunidade de vivenciar o que é autêntico e transformador no presente. O desapego é o complemento essencial da presença. Ele não implica indiferença ou abandono de responsabilidades, mas sim libertação da necessidade de controle sobre resultados, pessoas e acontecimentos. Ao nos desapegarmos da ideia de que precisamos constantemente alcançar felicidade, reconhecimento ou aprovação, abrimos espaço para a experiência genuína de satisfação e contentamento. Viktor Frankl, em suas reflexões sobre sentido e propósito, enfatizava que a liberdade última do ser humano reside em escolher sua atitude perante as circunstâncias, mesmo diante de perdas, limitações ou incertezas. A presença e o desapego nos permitem perceber pequenas alegrias que antes passavam despercebidas. O sabor de uma refeição, o cheiro de uma manhã chuvosa, o riso espontâneo de alguém querido, ou a própria sensação de respirar. Ao cultivar a atenção plena, aprendemos a valorizar o processo e não apenas o resultado, e isso transforma nossa percepção da vida. Cada instante se torna uma oportunidade de conexão com nós mesmos, com os outros e com o mundo ao redor, sem a pressão constante de ser feliz ou alcançar mais. O poder da presença também atua como antídoto contra a comparação social e a dependência de validação externa. Quando nos ancoramos no momento e nos desapegamos do que não controlamos, reduzimos a influência de expectativas alheias e padrões culturais que moldam nossa percepção de valor. Passamos a nos medir pelos nossos próprios critérios, respeitando o ritmo da própria jornada, e não o ritmo imposto por likes, aparências ou conquistas superficiais. Praticar presença e desapego requer disciplina diária. Começar com pequenos gestos, como desligar notificações por algumas horas, dedicar atenção plena a tarefas simples, observar pensamentos sem se identificar com eles, cria mudanças cumulativas profundas. Com o tempo, a mente aprende a habitar o presente de forma natural, e a ansiedade e a frustração diminuem. A felicidade deixa de ser uma meta distante e se manifesta como resultado inevitável do viver consciente. Finalmente, cultivar presença e desapego nos reconecta com nossa essência. A vida deixa de ser uma busca constante e passa a ser uma experiência plena de percepção, sensibilidade e alinhamento interno. É nesse estado que a alegria verdadeira surge, não como resultado de conquistas externas, mas como expressão da harmonia entre consciência, ação e aceitação do fluxo natural da existência. A felicidade, então, não é algo que precisamos caçar. Ela se revela como consequência direta de nossa capacidade de estar inteiramente vivos em cada instante. A maioria das pessoas encara a felicidade como algo que deve ser conquistado, adquirido ou merecido. Essa visão cria um ciclo interminável de expectativas, frustração e comparação, transformando a própria busca em fonte de sofrimento.
Redefinir a felicidade significa romper com essa perspectiva externa e ilusória, compreendendo que a alegria verdadeira não é um ponto de chegada, mas uma experiência interna que surge do alinhamento com quem realmente somos. Jung nos lembra que a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, exige enfrentar nossa sombra, aceitar nossas imperfeições e viver de acordo com nossos valores mais profundos. É nesse caminho que a felicidade deixa de ser uma meta inatingível e passa a ser consequência natural da autenticidade. Redefinir a felicidade implica desapegar-se das narrativas que nos foram impostas: sucesso, crack a riqueza, aprovação social, por valor, perfeição ou por alegria. Esses padrões externos funcionam como amarras invisíveis que nos desviam da experiência genuína da vida. A felicidade não é uma recompensa pelo cumprimento de metas externas, mas sim o resultado de um estado de presença, consciência e alinhamento com o próprio propósito. A neurociência mostra que a satisfação duradoura está mais ligada à coerência entre nossas escolhas e nossos valores do que a estímulos externos passageiros. O cérebro reage positivamente quando vivenciamos autenticidade, integridade e significado, criando um prazer que não depende de fatores externos, mas da conexão profunda com nós mesmos. Parte fundamental dessa redefinição é a reflexão constante sobre nossas expectativas. Pergunte-se: estou buscando felicidade para preencher um vazio interno ou para corresponder às expectativas alheias? Quando percebemos que grande parte da ansiedade e insatisfação vem de comparações sociais e padrões culturais, abrimos espaço para redefinir o que significa ser feliz de acordo com nossa própria medida. Viktor Frankl enfatiza que o sentido da vida não é dado, mas descoberto, e que o alinhamento com esse sentido é a chave para uma alegria que não se abala diante das circunstâncias externas. Outro aspecto importante é reconhecer que felicidade e sofrimento coexistem. Evitar emoções negativas ou buscar prazer constante não cria felicidade, apenas prolonga a ilusão. A verdadeira alegria surge quando aceitamos que os altos e baixos fazem parte da experiência humana. Nietzsche nos lembra que quem quer aprender a dançar deve estar disposto a pisar nos próprios pés. Assim, a felicidade autêntica exige coragem para enfrentar desafios, incertezas e imperfeições. É na integração dessas experiências que encontramos profundidade e significado. Praticamente, redefinir a felicidade exige hábitos diários de autoobservação e alinhamento. Isso inclui escolhas conscientes que priorizem propósito, presença e valores pessoais, exercícios de gratidão genuína, reflexão sobre nossas ações e impactos, e momentos de silêncio e conexão interna. Cada gesto alinhado fortalece o senso de coerência interna, diminuindo a dependência de validação externa e criando um estado contínuo de satisfação. No fim, a redefinição da felicidade transforma não apenas a experiência interna, mas a forma como interagimos com o mundo. A alegria deixa de ser objetivo distante e se torna consequência natural do viver consciente. Quando entendemos que felicidade é alinhamento, presença e autenticidade, paramos de correr atrás de algo externo e começamos a habitar plenamente cada instante. Redefinir a felicidade é, portanto, libertação. Libertação de expectativas alheias, de metas impostas e de ciclos intermináveis de busca ilusória. É descobrir que a alegria verdadeira já existe em nós, esperando apenas que a reconheçamos e a deixemos florescer. Ao longo deste vídeo, exploramos como a busca incessante pela felicidade pode, paradoxalmente, nos deixar mais infelizes. Descobrimos que perseguir a alegria como se fosse um prêmio externo cria ansiedade, frustração e sensação de inadequação. Agora, é hora de integrar esses insights e compreender a transformação real que acontece quando mudamos a perspectiva sobre a felicidade. O ponto central é simples, mas profundo. Felicidade não é um destino a ser alcançado, mas uma consequência natural do viver consciente e autêntico. Ao invés de buscar fora aquilo que só pode surgir dentro, percebemos que cada escolha alinhada com nossos valores,
Cada gesto de presença plena e cada momento de aceitação nos aproxima de um estado de alegria genuína. Viktor Frankl nos ensina que sentido e propósito são fundamentais. Quando vivemos de acordo com eles, a felicidade deixa de depender das circunstâncias externas e se torna um estado de ser que nem o sucesso nem o fracasso podem destruir. Redefinir a felicidade exige coragem. É necessário abandonar narrativas culturais e sociais que nos ensinaram a medir nosso valor pelo que possuímos, pelo que os outros pensam ou pelo que realizamos. Jung nos lembra que enfrentar a própria sombra, aceitar nossas imperfeições e nos reconciliar com nossas limitações é essencial para experimentar uma alegria profunda e duradoura. Isso significa permitir-se sentir, integrar emoções negativas e perceber que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Nietzsche nos mostra que é justamente no confronto com dificuldades, incertezas e desconfortos que a vida adquire densidade e significado. A prática da presença é igualmente essencial. Mindfulness, momentos de silêncio e conexão com o próprio corpo e mente ajudam a dissolver a ansiedade gerada pela busca incessante de prazer. Ao invés de correr atrás de felicidade como quem persegue uma miragem, começamos a experimentá-la no agora, nas pequenas coisas, nas escolhas conscientes e no alinhamento diário com nossa essência. Cada instante vivido com autenticidade é um passo em direção à liberdade emocional, à clareza mental e à sensação de plenitude que não depende de fatores externos. Essa transformação também envolve desapego. É preciso entender que a aprovação dos outros, o acúmulo de bens ou o sucesso aparente não são sinônimos de alegria. Quanto mais nos libertamos dessas amarras externas, mais nos aproximamos de uma felicidade que é resiliente, independente e profundamente satisfatória. A felicidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural de nossas ações, intenções e escolhas conscientes. Ao encerrar, faço um convite existencial. Pare por um momento e reflita. Se você pudesse soltar a necessidade de perseguir felicidade fora de si, se pudesse aceitar sua própria vida, com imperfeições e desafios, quem você se tornaria? Qual versão de si mesmo surgiria se você colocasse autenticidade, presença e alinhamento interno à frente de expectativas externas? Este não é apenas um exercício mental, é um convite para viver de forma mais profunda, consciente e plena. A felicidade não está em metas inalcançáveis, mas em reconhecer, aceitar e cultivar a vida que já pulsa dentro de você. Assim, o verdadeiro despertar para a felicidade não exige conquistas extraordinárias, mas sim um movimento silencioso e poderoso, o de voltar-se para si mesmo, perceber sua própria essência e permitir que a alegria que sempre esteve presente floresça livremente. É o fim da busca desesperada e o começo da experiência genuína da vida. A felicidade autêntica não é perseguida, é vivida.